vou começar revisando um pouquinho do que a gente viu na aula passada, né? Então, na aula passada a gente começou a ver funções de duas variáveis em R, né? Então, eu tenho um domínio contido no R2, né? Um subconjunto do R2 e a f de D em R, uma função que a cada xy pertencente a D associa, então, um número real, z, igual a f de xy, né? E aí a gente viu que o gráfico de f é um conjunto de pontos do espaço, né? São triplas ordenadas, tais que o xy está no domínio e o z é o f de xy. E a interpretação geométrica para esse conjunto é uma superfície, né, no espaço. Então, para eu desenhar gráficos de funções de duas variáveis, eu preciso, né, de uma... Aqui é o gráfico da f, são os pontos do espaço x da forma xy, f de xy. E aqui seria um ponto xy do domínio, né? Um domínio aqui. Tudo bem? Então, nem sempre é fácil, em geral, não é fácil pensar no gráfico de uma função de duas variáveis. E, bom, o nosso objetivo até o final do semestre é ter condições de qualquer que seja, bom, ter condições de, em situações razoáveis, né, determinar onde que está o valor, o maior valor de f ou o menor valor de f, dependendo da função. Eu quero achar máximos e mínimos, tanto numa região grande, um domínio aqui, como eu poderia... Então, nesse caso dessa figura, esse aqui é o ponto mais alto do gráfico. Então, saber localizar onde está o ponto mais alto do gráfico, qual é o maior valor de f, seria aqui no eixo dos z's, né? No eixo z, qual é o ponto mais alto da imagem, né? Ou eu poderia querer também restringir um domínio. Eu poderia pegar um domínio aqui, menor, digamos, e olhar o ponto mais alto desse pedaço. Tá? E aí é um outro tipo de problema que você restringe, você coloca restrições no domínio e você quer o maior ou menor valor de f restrito a uma certa condição. Tá? Então, você não vai pegar esse, você vai pegar um outro aqui, que está num morrinho aqui. Tá? E até o final do curso, onde a gente quer chegar é aqui, a resolver problemas de achar máximo e mínimo, valores máximo e mínimo de funções com duas ou mais variáveis. Né? 2, 3 já dá um problema, já podem ser problemas complicados, suficientemente complicados. Agora, a gente também viu na aula passada curvas de nível de funções, né? E as curvas de nível podem auxiliar nessa busca por valor mais alto de f, valor máximo, valor mínimo de f. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu tinha deixado uma lição de casa, né? Uma g de uv. Vocês chegaram a pensar? G de uv é igual a u vezes v. Eu tinha pedido para vocês desenharem as curvas, algumas curvas de nível dessa função. E depois, como complementação aqui, eu vou querer achar o máximo e o mínimo valor dessa função g num certo domínio. Tá bom? Como é que são
onde estão os pontos tais que G de UV é zero. Então, aqui, curvas de nível. Então, dessa G aqui, algumas, né? Algumas curvas. Então, se eu faço a curva de nível zero, isso aqui quer dizer que eu vou procurar quais são os pontos do domínio, seriam com UV pertencentes ao domínio. Qual que é o domínio dessa função? Maior domínio possível. Os reais, R2. Né? Aqui a gente está em R2. Então, eu quero UV, os pares UV, tais que G de UV é zero. Tá? É isso que é a curva de nível zero. São os pontos do domínio, tais que G dá zero. Bom, nesse caso aqui, U vezes V é zero, quando ou X é, eu estou acostumada com XY, U é zero ou V é zero, certo? E, geometricamente, onde é que estão esses pontos? Se aqui é o eixo dos U's e aqui é o eixo dos V's, U igual a zero é essa daqui, então aqui o C é zero e aqui também o C é zero. Isso significa que o F de todos esses pontos dá zero. Tudo bem? Agora, nós vamos ver mais alguns valores. Eu vou pegar dois valores positivos e dois valores negativos, só para a gente ter uma ideia de o que a gente quer com isso. Eu quero saber a função cresce para que lado. Se eu andar para que lado, que eu vou aumentar o valor da função, e andando para outro lado, eu vou diminuir, ou vice-versa. Né? Então, eu quero saber para que lado que eu tenho que andar, né, no plano, para ter um valor maior de f ou menor. Então, vamos lá. A curva de nível 1, eu vou obter fazendo G de UV igual a 1, ou seja, U vezes V igual a 1. Quando é que U vezes V dá 1? Se o produto é 1, então, por exemplo, U não é zero. Nenhum dos dois é igual a zero. Então, eu posso, como U é diferente de zero, eu posso concluir que o V é 1 sobre U. Isso aqui dá o quê, hein? Dá uma hipérbole, né? Que passa aqui pelo 1, 1. Aqui tem um ramo. E aqui, no menos 1 também. Menos 1 vezes menos 1 também dá 1, né? Então, aqui estão todos os pontos, U e V, tais que o produto é 1. Tudo bem? Aqui é o eixo U, aqui é o eixo V, aqui é o C igual a 1, aqui também tem C igual a 1. Tá bom? Eu vou repetir aqui o C igual a 0. Ele está aqui, né? O C igual a 0 e C igual a 0 nos eixos. Uma coisa que eu queria que vocês reparassem é que esta curva aqui, ela é simétrica em relação à reta y igual a x. Vocês conseguem ver isso? Por quê? Se eu trocar y igual a x, não, u igual a v, né? A reta u igual a v. Porque se eu trocar u com v, e nada muda, né? Se eu trocar no lugar... Se este ponto é um par UV, tal que o produto é 1, o simétrico aqui, que é o VU, também está na mesma curva. Né? O produto também dá 1. Então, se eu troco as coordenadas U e V com V e U, o produto continua o mesmo, então esse ponto e esse, os dois estão na curva. Então, existe uma simetria aqui. Só estou querendo que fique claro, porque isso vai ser útil depois.
Então, aqui é a reta V igual a U, tá? Então, tem uma assimetria aqui, tá? Só para ter certeza. Só reparar por enquanto, né? Então, vamos fazer outra curva de nível, ainda para ser positivo? Um que vai dar contas fáceis é pegar 4 aqui. Tá? Vamos pegar C igual a 4. Eu tenho G de UV igual a 4, sei somente C, UV é 4. E aí eu posso considerar que o V é 4 sobre U, isso porque eu sei que o U não é 0. Né? E essa curva aí é o quê? É igual a essa, só que deslocada um pouquinho mais para frente, né? Ela passa, por exemplo, pelo ponto 2, 2. Né? Aqui é o 1, aqui tem o 2, 2. A curva de nível 4 é outra, parecida com essa, passando aqui pelo 2, 2. Tá? Esse é o nível 4. E aqui o simétrico também. C igual a 4. Tá bom? Então, por aqui dá para ter uma ideia que conforme eu vou indo mais para lá, o que acontece? A minha figura não está muito boa, né? Mas aqui está tendendo, se eu espichar isso daqui, ele vai tender, vai afunilando, né? O que vocês podem observar? Se eu aumentar mais ainda o C, o que vai acontecer? Vai aparecer uma outra mais para frente. Conforme eu vou indo mais para lá, né, o C aumenta, significa que o valor da função vai aumentando à medida que eu vou nessa direção ou para cá também. Tudo bem? E se o C for negativo? Vamos pegar C igual a menos 1? Eu preciso resolver a equação G de UV igual a menos 1. Então, U vezes V é menos 1. E, de novo, eu posso dizer que o V é menos 1 sobre U. Que figura que eu vou obter aqui? É só... é o simétrico desse, não é? Porque vai trocar o sinal de V. Então, para os mesmos U's que eu tinha na anterior, naquela ali, ó, não, cadê? Para os mesmos valores de U, eu vou ter o oposto. Então, é o simétrico desta aqui, seria o C igual a menos 1. E aqui também, ó, passando aqui. Tá bom? E para C igual a menos 4, é o simétrico dessa laranjinha aqui. Tudo bem? Tá? Para C igual a menos 4, eu vou ter o V igual a menos 4 sobre U, que vai dar esta outra aqui. Deu para ter uma ideia de para que lado a função cresce ou decresce? Deu para ter uma ideia, né? E é para isso que as curvas de nível estão servindo. Eu sei que para qualquer ponto em cima dos eixos, o valor da função é 0. Para qualquer ponto ao longo aqui dessa hipérbole, V igual a 1 sobre U, eu vou ter... O valor da função é 1 e assim por diante. Tá bom? E aí vem um probleminha que eu queria que vocês pensassem. Considero um domínio assim, o conjunto dos x e y, tais que x2 mais y2 é menor ou igual a 9 e o y é maior que 0. Maior ou igual a 0. Esse é o domínio que eu vou pegar. E a G
G de UV. Bom, posso trocar XY por UV aqui só para ficar... Vou apagar aqui. Vou pegar D igual ao conjunto dos UV, tais que U quadrado mais V quadrado é menor ou igual a 9 e o V é maior ou igual a 0. Tá? Só para a gente poder aproveitar o que já foi feito. Então, eu pego UV é igual a U vezes V. Então, eu quero que vocês me digam onde estão os pontos que vão dar o maior valor de G e o menor valor de G. Tá? Para que pontos? Temos G máximo, né? Pontos de D. G, obtemos o valor máximo de G e valor mínimo de G. Tá? Então, esse é um probleminha de máximos e mínimos que dá para resolver só analisando a figura. Quer dizer, eu consigo resolver o problema geometricamente. Então, vamos desenhar onde é que está o domínio. Posso rabiscar mais aqui ou fica muito confuso? Acho que eu vou repetir ali, ó. Ó, aqui tem uma curva de nível 1. Aqui vai ter uma curva de nível 2. Por enquanto é isso que a gente sabe. Aqui é o C igual a menos 1. C igual a menos 2. Para cá eu não vou desenhar por quê, hein? Porque o domínio que eu estou interessada tem V positivo. Então, não me interessa esse pedaço. Tá? E como é que eu desenho o D aqui? O D, olha, aqui ficou meio torto, né? Aqui é menos 1, 1. Aqui é 1. Aqui, bom, não ficou muito... Meu desenho está torto, né? Vocês já repararam que ficou bem torto, mas faz de conta. Esse conjunto aqui, ó, a soma desses quadrados é menor ou igual a 9. Onde está? O igual a 9 seria uma circunferência de raio 3, centrado na origem. Então, menor ou igual é tudo que está dentro. Então, do menos 3 até o 3, e ali mais ou menos, coitado meu, uma circunferência, tadinha. Faz de conta que isso aqui é uma circunferência, né? Isso aqui seria o x2 mais y2 igual a 9. Para y positivo, então, eu estou pegando essa região D aqui. Esse é o D. Tudo bem? Onde vai estar o ponto que vai dar o maior valor de F? E onde está o ponto que dá o menor valor de F? Isso. Tem gente que já enxergou, né? O que acontece? A gente sabe que indo para lá, aumenta. E indo para cá, diminui. E qual é o último ponto? O último, o valor maior, o C máximo, né, vai ser quando eu pegar uma curva aqui, que eu não sei ainda qual é, que encosta nessa circunferência. Como a minha figura ficou torta, né, ela não ficou, não dá muito bem para ver que propriedades teria esse ponto. Ele está... Fala mais. Então, ele está nessa curva, U quadrado mais V quadrado igual a 9. Que mais? Eu vou chamar esse ponto aqui de P.
que mais eu sei sobre ele? Porque só com isso existem infinitos que satisfazem isso aqui. Que mais eu preciso saber? Hã? O igual a V, por causa da simetria, tá? Eu preciso ter que o U é igual a V, que é aqui, né? Faz de conta que esse era o 1, 1, o 2, 2 e esse aqui. Né? Nessa reta, que é o U igual a V, ele tem que estar lá. E o V positivo, né? Então, são 3 condições para eu achar que ponto é esse. Tá bom? Bom, aí eu fiquei com esse sistema aqui. Se eu substituir U igual a V na de cima, eu vou ter 2U² igual a 9. Vou pôr V², 2V² igual a 9. Então, V² é 9/2. E como o V é positivo, eu vou escolher V igual a 3 sobre raiz de 2. Tá? Então, esse ponto aqui, ele é o 3 sobre raiz de 2, 3 sobre raiz de 2. E qual é o máximo valor de F? Restrito a esse domínio D? 9/2. Tá certo? Porque é a última curva, no sentido do crescimento da função, essa é a última que encosta no conjunto. Deu para entender? O ponto de mínimo estaria na interseção dessa reta U igual a menos V com a circunferência aqui, x2 o 2 mais V2 igual a 3. Né? Então, vai dar um ponto Q aqui, cujas coordenadas vão ser menos 3 sobre raiz de 2 e 3 sobre raiz de 2. Tá? E o valor de F de Q é menos 9/2. Então, menos 9/2 é o valor mínimo da função. Tá? Então, o mínimo é menos 9/2 e o máximo é o 9/2. Deu para entender o raciocínio? Então, esse é um probleminha simples de máximos e mínimos que a gente consegue resolver analisando as curvas de nível e a região ali. Deu para fazer, em particular, além da função ser uma função não muito complicada, o domínio era um conjunto fechado e limitado. Limitado quer dizer que eu enxergo onde é que está o fim, né? Não é desses conjuntos que vão lá longe, com x tendendo a infinito. Não, ele é limitado. Eu consigo ver que o x varia de menos 3 a 3, o y vai de 0 a 3, e é uma região que eu consigo ver inteira lá dentro do desenho. Então, por conta disso que eu consegui resolver o problema.